Deixa eu, deixa eu ver o que houve aqui na transmissão. Só um momento. Então, gente, estão conseguindo me ouvir? Estou ajustando aqui, acredito que agora vocês vão conseguir me ouvir. Tudo ok aí? Só um momento. Ok. Então agora o som voltou. Então vamos dar sequência. E se o som parar, vocês me dão um feedback aí, ok? Que eu vou estar regulando aqui novamente. Então, gente, como eu estava falando no início, vocês não conseguiram me ouvir, né? Vou estar repetindo aqui então para vocês. Vou estar então repetindo para vocês o seguinte: nós postamos então uma atividade para vocês, atividade número 4, 3 e a atividade número 4 foram postadas no grupo disciplinar, também na nossa plataforma. Após essa aula, teremos a atividade número 5. E estamos começando a trabalhar a respeito agora, entrando na parte da fé na Torá. Ou seja, é importante para o Benei Noah, para aquele que quer ser um justo entre as nações, acreditar na Torá de forma escrita e também acreditar na Torá de forma oral. Então, isso se faz muito importante, acreditar na Torá de forma completa, né? Tanto a parte escrita quanto a parte oral. Bem, vocês lembram que na disciplina de número 1 e na disciplina de número 2, aliás, na disciplina de número 1, a disciplina passada, eu falei então com vocês sobre algumas partes, alguns tópicos, não é verdade? A esse respeito, em relação à questão da Torá, e, e falamos que a Torá ela foi dada a Moshe Rabbeinu, e depois nós vimos que a Torá que foi dada a Moshe Rabbeinu, ele não foi dada apenas em uma parte, mas ela foi dada em duas partes fundamentais. E essas duas partes pela qual a Torá ela foi otorgada no Monte Sinai, elas são aquilo que completa a Torá. A Torá não é formada apenas pelos mandamentos, mas a Torá também ela é formada pelas explicações que completam esses mandamentos. Então é muito importante para o ser humano entender que acreditar na Torá de forma íntegra, o que envolve acreditar não somente nos mandamentos, mas também nas explicações, elucidações, a interpretação, e foi dado e foi passado de geração em geração, até ela ser codificada nos livros, ou seja, na Mishnah, na Gemara, no Talmud, no Midrash, no Zohar, e por aí vai. Toda a transmissão oral que se deu ao longo dos séculos. Então, a partir desse momento é importante também você acreditar que a Torá, acreditar na Torá e acreditar principalmente que a Sheva Mitzvot Benenoa,
ela foi ordenada na Torá, ou seja, na parte escrita e na parte oral. Bem, essa aqui é uma obrigação universal. A obrigação aqui é uma obrigação universal. Muitas vezes as pessoas até perguntam, mas se eu tenho que acreditar na Torá, por que eu não posso praticar toda a Torá? Acreditar na Torá significa você acreditar que Hashem lhe deu uma revelação, e essa revelação foi totalmente inspirada a Moshe Rabbeinu. Acreditar na Torá não significa que você tem que praticar todos os 613, mas a maneira como você se relaciona com a Torá, ou seja, diante de todos os povos, a maneira para se relacionar com a Torá é exatamente pela Shebat Mitzvot Ben Noah. Então, a referência que eu vou citar aqui, ela está em Devarim, capítulo 6, versículo 6, lá na Parashá Vayet Hanan, está escrito: e estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Bem, é muito importante entendermos que o conceito de cumprimento, ele envolve não apenas um conceito de raciocínio intelectual, mas o cumprimento, ele envolve muito mais do que apenas a intelectualidade. Os mandamentos, eles devem ser aceitos com todos os seus esclarecimentos, com todos os seus componentes, com toda a interpretação oral. Isso por quê? Porque é proibido reproduzir uma nova interpretação, tá, de nossas próprias concepções. Então, a forma como a pessoa entende o mandamento, ela tem que ser pautada dentro da fonte que revela o significado desses mandamentos. Então, cumprir as 7 leis significa você cumprir as 7 leis com todas as explicações que acompanham durante milênios, né, o povo de Israel e essas transmissões. Por exemplo, o Dr. Moshe Weiner, lá no livro Os 7 Mandamentos do Altíssimo, na mitzvah número 1, alahá número 3, ele traz que a obrigação dos descendentes de Noé, ou seja, nós, é aceitar os 7 mandamentos com todos os seus esclarecimentos, conforme transmitido pela Torá oral, prescrita no Monte Sinai por Deus, a Moshe Rabbeinu. Então, daqui, é importante entender que qualquer tipo de ideia do qual tenta se negar essa transmissão oral, ela não é uma ideia muito bem-vinda diante do judaísmo, entendeu? Porque o judaísmo, ele é integralmente... O que é o judaísmo? É a fé do conjunto de crenças e valores dentro da Torá escrita e o conjunto de crenças e valores dentro da Torá oral. Isso é judaísmo. Então, essa forma como foi passado durante gerações por gerações, essa transmissão, ela deve ser acompanhada da forma correta de se entender o texto. E nós vemos isso principalmente, né? Principalmente por quê? Porque a Torá oral ela é uma parte essencial da revelação divina. Negar é rejeitar a própria tradição dada por Deus. E vamos lembrar aqui qual foi a transgressão real de Korah. O que Korah, na verdade, fez? Qual que foi a transgressão de Korah? Você sabe qual que foi? A gente vê lá muito, né? Muita gente falando da revolta de Korah. Aí se pergunta, mas qual foi a transgressão de Korah? A verdadeira transgressão de Korah foi que Korah questionou a autoridade da transmissão oral dos ensinamentos de Moshe Rabbeinu. Quando Korah questionou os ensinamentos do Moshe Rabbeinu, ele não estava questionando a Torá escrita, mas ele estava questionando a tradição, a forma como estava sendo interpretada a Torá. Só que isso é um ato de renegação. A partir do momento em que ele fez isso, né, ele não estava questionando apenas Moshe Rabbeinu, mas estava questionando quem transmitiu as ordens para Moshe Rabbeinu, as ordens orais. Então ele acaba questionando o próprio Deus. O Rambam, lá em Lihot Teshuvah, capítulo 3,
Na Alahá número 8, o Rambam traz que se enquadra no conceito de renegado. Aquele que acredita que a Torá foi entregue por Deus, mas nega a explicação das mitzvot conforme consta na Torá oral. Como explicamos anteriormente, houve alguns grupos que acabaram negando a parte da Torá oral. Entre esses grupos estavam os saduceus, que acabou fazendo uma negação real, e isso foi por motivos políticos, na verdade, nem foram por motivos religiosos, mas políticos, e eles acabaram se separando da comunidade judaica. Isso foi até antes do ano 1. Depois, no ano 1, já você não encontra muitos saduceus. Então, os saduceus, eles acabaram fazendo isso, os caraítas depois seguiram esse mesmo caminho, e também os samaritanos seguiram esse mesmo caminho. Só que, a partir do momento em que eles negaram a Torá oral, eles se retiraram do judaísmo. Por quê? Não tem como alguém ficar no judaísmo se nega a principal transmissão de ensinamentos e instruções que foi passada milenarmente. Porque os profetas acreditavam nisso. Moshe Rabbeinu não acreditava dessa forma. Os sábios acreditaram nisso. Os alunos sábios, o Rabbanim, acreditaram nisso. E isso foi passado de geração em geração, sucessivamente, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E chegou até os nossos dias. Chegou, então, até os nossos dias. Então, quando a pessoa ela critica essa transmissão, ela não está apenas criticando, tá? Não está apenas criticando aquele que transmite, mas o doador da transmissão, que é o próprio Criador. Bem, muitas pessoas não sabem que é uma condição essencial para ser considerado um Hassidei Umot Leolam. O que é um Hassidei Umot Leolam? É um justo entre as nações. Para a pessoa ser realmente considerada uma justa entre as nações e ter parte no mundo vindouro, ele tem que acreditar na Torá na sua integridade, em ambas as partes, tanto a parte escrita quanto a parte oral. Está lá no Rambam, Ilihot Melahim, capítulo 8, alahá número 11. Qualquer um que aceita sobre si mesmo o cumprimento dessas 7 mitzvot, porque o santo, bendito seja ele, os ordenou, é considerado um dos Hassidei Umot Leolam. Ou seja, não basta a pessoa apenas cumprir os mandamentos por convicção intelectual. Não basta a pessoa apenas cumprir porque ele é um bom marido, ou um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão. Muitas pessoas são assim, não é verdade? Mas é necessário ele fazer uma conexão dos mandamentos com uma missão divina, recebida no Monte Sinai e passada para a missão especial para Moshe Rabbeinu de influenciar todas as nações. Então é necessário fazer um elo de conexão entre Torá, mitzvot, 7 leis universais e Moshe Rabbeinu. Então, não acreditar na transmissão oral, um Benoa, por exemplo, que não acredita na transmissão oral, na verdade, ele não é considerado um Benoa. Por quê? Porque o que faz dele um justo entre as nações é exatamente essa fé. Acreditar nessa transmissão, acreditar no milagre que aconteceu no Monte Sinai, onde Hashem se revelou plenamente pela primeira vez na história da humanidade e uma vez ímpar, única, e deu tanto os mandamentos quanto as explicações. E isso foi passado de geração em geração. Então, se faz muito importante entender que para a pessoa ser um justo entre as nações, ele deve acreditar na Torá de forma completa. O Rambam, lá em Ilihot Melahim, capítulo 8, alahá número 11, ele vai dizer ainda que se ele os cumpre por convicção intelectual, ele não é um estrangeiro residente. O que era um estrangeiro residente?
Na época do Sanhedrin, do tribunal, existia um conceito que a pessoa poderia, para morar dentro da terra de Israel, ele deveria comparecer perante o tribunal e assumir as 7 leis universais. Então, ele teria o direito de ser um prosélito cidadão, habitar dentro da terra de Israel. Nessa parte que ele habitava, então, ele era considerado um vacileiro montolã e tinha esse direito, mas ele deveria acreditar para isso, logicamente, na Torá de forma íntegra, tanto a parte escrita quanto a parte oral. Se ele desprezasse a parte escrita, ele não seria um vacileiro montolã. Se ele desprezasse a parte oral, também ele não seria. Então, para ter o direito de habitar dentro da terra de Israel, ele teria que acreditar de forma plena. Bem, hoje em dia, a gente não tem muito esse conceito mais do gueto-chave, porque não tem o Sanhedrin. O conceito do gueto-chave, ele deu origem a qual? O conceito do Benei Noah. Benei Noah, ele não precisa comparecer perante um tribunal para isso. Ele pode apenas colocar no seu coração esse desejo, é bom que ele expresse isso diante de um judeu, né? No caso, diante de um rabino, esse desejo de ser um Benei Noah. No entanto, para que isso aconteça de verdade, ele tem que acreditar na Torá de forma íntegra. Por quê? Acreditar no povo de Israel é acreditar na Torá oral. Acreditar naquilo que Moshe, aquilo que foi revelado a Moshe Rabbeinu, é acreditar também em Hashem. Então, se uma pessoa diz que acredita em Hashem, acredita na unicidade de Hashem, no entanto, nega a Torá de forma íntegra, ele está, na verdade, negando o próprio Criador, e não apenas a Torá. Mais do que isso, quando nós falamos que deve acreditar na Torá oral, significa, claro, que o Benei Noah ele deve aprender como interpretar, aliás, aprender os significados das suas 7 leis universais diretamente numa fonte segura, numa fonte em que passa todos os detalhes com ramificações e que não acrescente nem que diminua essas ramificações. Porque se acrescentar um mandamento, ele está também ultrapassando o limite que a Torá colocou. E se ele negar um mandamento, ele está também ultrapassando esse limite. E é necessário que ele acredite nessa interpretação, e mais necessário ainda, que ele saiba que não pode se negar e nem tampouco acrescentar novos mandamentos, porque isso seria constituir, criar uma nova religião, que é proibido. Então, a fé na Torá, dentro da sua integridade, é um princípio sumariamente importante, e se a pessoa ela não acredita dessa forma, ela ainda não é considerada um Benei Noah. Vamos estar abrindo agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat, no YouTube, que eu estarei respondendo. Estamos aqui hoje com José Carlos Garcia Santos, um Elaido, lá do Rio de Janeiro, e com o Abel Secom. O Abel Secom também é lá de Chapecó, em Santa Catarina. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? São 18h28, até 18h35 estarei respondendo as perguntas. Lembrando a todos que nós estamos na 5ª aula, é um total de 20 aulas nessa disciplina, e nessa 5ª aula de hoje estamos aprendendo que devemos acreditar na Torá, acreditar no conteúdo da Torá. E mais do que, além de ser apenas uma aula, nós temos depois também que aplicar todo esse conhecimento na atividade que eu vou estar passando. A atividade que eu vou postar hoje, você tem até a próxima quinta-feira para poder me entregar. Ao passo que eu postar, são 7 dias. Corrido esses 7 dias, estaremos lançando a nota.
essa é a quinta aula dessa semana, né? O nosso próximo encontro agora é no domingo. Semana que vem temos aula domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, teremos mais aulas na próxima semana, onde nós vamos aprofundar mais nesse conhecimento do Criador. Todos entenderam? Tudo ok? José Carlos. José Carlos fala que tem uma dúvida no momento da entrega, ou seja, da leitura da Torá oral, poderia ser alma de gentios ouvindo também? Bem, a gente não tem uma fonte para afirmar para você, tá? E realmente tinha não-judeus durante aquelas almas que estavam lá na presença da outorga da Torá. Não existe essa fonte. A fonte que existe é que todas as pessoas que não eram judeus e estavam na multidão mista, ao recepção da Torá, eles se converteram automaticamente ao judaísmo. Então, praticamente foi uma conversão geral. Sendo assim, só tinha judeus, porque todos se converteram logo viraram judeus. No entanto, Moshe Rabbeinu, ele recebeu a missão, independente disso, e o povo de Israel recebeu a missão de ser uma nação de sacerdotes. O que significa isso? Que o povo de Israel tem o dever de transmitir para todas as nações o monoteísmo genuíno pautado nas 7 leis universais, e Moshe Rabbeinu recebeu essa ordem, sabendo que antes Adão também tinha sido comandado sobre as 7 leis, e também Noé tinha sido comandado das 7 leis. Assim explica o Maimônides. Então, nós devemos acreditar na Torá escrita e na Torá oral exatamente por quê? Porque a maioria das explicações de como cumprir os nossos mandamentos das 7 leis universais, ele está pautado na Torá oral. Entendeu? E com isso, é uma obrigação a pessoa acreditar que ele está cumprindo aquilo, não por convicção intelectual, mas por fé no Criador e fé que ele recebeu uma missão de estar correspondendo neste mundo. Mais alguém, alguma pergunta? Tudo ok?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, onde nós aprendemos um pouquinho sobre a importância de acreditar na Torá de sua forma íntegra, ou seja, tanto a parte escrita quanto a parte oral. E vimos que essa obrigação é uma obrigação de toda a humanidade, não somente dos judeus, mas também dos não-judeus. E, além disso, os mandamentos eles devem ser aceitos com todos os esclarecimentos, componentes e interpretações da Torá oral. E a fé na origem divina da Torá escrita e oral, ela é um pilar essencial para nós, os Benei Noa. E é essa aceitação que eleva, então, o cumprimento das mitzvot ao nível de aliança espiritual com Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos. Próximo domingo estamos de volta. Uma ótima noite, bons sonhos. Shalom, shalom a todos.